Olá, amigos do canal Maringá Esportes, o pós-jogo do que foi a vitória maiúscula, gigantesca, absurda, colossal do Maringá Futebol Clube diante do Guarani, fora de casa, jogando no Brinco de Ouro da Princesa contra um campeão brasileiro. E o Maringá mostrou o seu cartão postal, mostrou a que veio nessa Série C, venceu a partida com propriedade. E o Vitão tá aqui do meu lado para contar a história desse jogo para você, que não pode acompanhar, ou que acompanhou, que acompanha a nossa opinião também. Seja muito bem-vindo ao nosso pós-jogo. E aí, Vitão, que jogão, meu querido? Pozão, imagina você entra numa casa que você nunca entrou e já chega com os dois pés na porta do dono dela. É isso que fez o Maringá Futebol Clube ganhando do Guarani fora de casa. Você disse muito bem, time tradicionalíssimo, já foi campeão da Série A e hoje, Pozão, tomou um taca de futebol pro Maringá Futebol Clube. Claro, tem coisas que a gente deve se preocupar, vão ser faladas aqui, mas olha, gente, torcedor do Maringá, hoje é só festa, hoje é só alegria. A gente vai falar, mas não é pra ficar criando teoria da conspiração, pra ficar bravo com o time, porque os jogadores merecem um belo de um parabéns, porque representaram o que é o torcedor de Maringá, que foi até lá no Brinco de Ouro, hein, Pozão? Foi. Tinha torcida do Maringá lá. Então, já vamos começar, Pozão. Aquele climinha pré-jogo, saiu a escalação diferente, né? Uma escalação diferente, o Jorge Castilho já voltando com aquele esquema de 3 zagueiros e 2 alas e colocando o Ronald para fazer a função de primeiro volante ali, que era do Rodrigo, né? Uma função que tinha um cara como o Rodrigo é muito difícil de ser suprida, mas o Ronald, em aspecto geral, cumpriu bem essa função, principalmente defensivamente do time do Maringá. E assim, a gente falou no pré-jogo, gostamos da escalação do Maringá. Provavelmente o Jorge Castilho sabia que o Guarani teria que propor jogo, vir pra cima também. E esse esquema com alas dá uma liberdade pro Maringá defender bem e também conseguir povoar bem o ataque, principalmente do lado esquerdo ali com o Negueba, que é mais ofensivo. A gente teve uma partida ou outra que a gente, no Paranaense, que a gente jogou sem o Rodrigo, Pozão. E a gente já ficou muito preocupado com o jogo de hoje. Porque, cara, o Rodrigo era titular absoluto. O Rodrigo dominava a função, como você bem falou. Então, você esperar... Sinceramente, eu achei que alguma contratação nova já ia pegar essa função. Daí você coloca o Ronald, que foi muito elogiado pelo Jorge Castilho, mas não tinha mostrado muito ao que veio no Paranaense na função de volante. Mas, Pozão, o que o Ronald dominou essa função é um absurdo. Claro, tomou o pênalti, foi pênalti, tem que ser falado sim, um pouco imprudente, não era uma bola que cara, poderia resultar em gol direto, era uma bola que daria para fazer uma marcação mais diária, até sair uma jogada mais trabalhada do Guarani, não era aquela coisa que realmente precisava derrubar o cara ali, mal chegou perto da área, mas igual a gente falou, hoje é dia de comemorar, Pozão, então só vamos passar por isso, o Ronald fez o pênalti, mas, cara, tirando isso, o que o Ronald jogou foi um absurdo, Pozão. Um absurdo. E eu vou falar no geral, cara. No geral, esse time do Maringá representa demais o torcedor, porque é um time muito aguerrido. Um time que não vende barato o resultado. Um time que disputa toda a bola, que corre o jogo inteiro. E eu acho, Vitão, eu tenho certeza que é isso que vale por torcedor. Eu vou falar da minha parte, tá? A gente foi vice-campeão do Paranaense, foi frustrante? Foi frustrante. Mas, em partes, eu fico com consciência tranquila, porque eu sei que o Maringá deu de tudo dentro de campo. Deu de tudo dentro de campo. E hoje, a postura no primeiro jogo da Série C foi essa. Um time que entregou muita energia, que correu demais, motivou um ao outro dentro de campo para a gente conseguir essa vitória, que teve momentos que estava quase escapando, saímos atrás no placar, tivemos uma resiliência absurda, porque no começo do jogo, o Guarani, numa falta perigosa ali na entrada da área, fez o gol de bola parada. Há alguns que vão criticar o Rafael William nessa bola, porque a bola passou embaixo dele. É entendível, eu mesmo critiquei. Na hora do gol também a gente viu esse ponto. É um goleiro que veio frio, já caindo como titular do Maringá. Mas é interessante passar por isso, Pozão. Porque, cara, uma falta muito no começo, cara, no começo do campeonato inteiro. Primeira partida do Maringá, sai uma falta perigosa. Foi falha do Rafael William. A gente não viu o replay certinho, mas o que a gente conseguiu ver que foi sim falha, você falou, foi embaixo dele. Só que o que acontece... Mas é uma bola, sim, vale falar também. Uma bola muito forte na risca da grande área. Exatamente. Né? Mas o que vale a gente comentar aqui, o Rafael William tem muito potencial. Tem muito potencial. Ele estava muito afobado, saiu algumas horas ou outras erradas. Tanto naquele recuo lá no contrapé dele. No Max Miller. Isso. Não estava se entendendo muito bem com a zaga.
catou sim borboleta horas ou outras, teve hora que ele ia sair pra socar aquela bola de escanteio, não achava ninguém e dava sorte da bola ir pra fora direto. Só que, cara, ele tem muita personalidade, ele sempre adianta a bola quando tem que adiantar, então dá pra ver que o que falta pro Rafael Willian, Pozão, é rodagem. É rodagem, exato. E assim, chegou o goleiro novo no Maringá, a gente também tem o Davidson, mas meu desejo é que o Rafael Willian tenha espaço nesse time pra Com certeza. ter sequência de jogo. E, cara, um começo muito complicado pro Maringá, saímos atrás, mas destacar aqui e dar minha opinião. Depois disso, só deu Maringá, Vitão. O Maringá foi crescendo aos poucos, como eu sempre gosto de falar. Primeiro a gente começa a criar chances, falta aquele último passe, depois começa a surgir o último passe, Maringá começa a perder gol, começa a chutar errado, teve chances com o Moraes, teve chances com o Negueba, que a bola foi na trave, voltou, pegou efeito, não entrou. Mas depois disso, de tanto bater o Maringá, Ficou maduro o gol, né? ficou maduro e o Negueba, num lindo passe do Maranhão de calcanhar, fez o seu primeiro gol em jogos válidos por campeonatos nessa temporada e empatou o jogo. Depois, quem fez o gol da virada foi o Maranhão. Então, assim, cara, no primeiro tempo o Maringá já virou o jogo no finalzinho, depois dos 40 ali. Teve uma energia absurda pra virar esse jogo e levar ao intervalo um placar vantajoso. E o Guarani sem propor jogo nenhum. Quem ditou o ritmo desse jogo do começo ao final foi o Maringá. Porque acontece, o Maringá começou morno nos 20 primeiros minutos do primeiro tempo e do segundo tempo. Automaticamente o Guarani também ficou morno. O Maringá atacou depois disso e daí automaticamente deixou espaço na sua zaga e o Guarani veio pra cima nos contra-ataques. Eu vou falar pra você, o Guarani até tentou, Vitão. O Guarani até tentou impor algum ritmo de jogo, mas o Maringá simplesmente, com a marcação individual ali do Jorge Castilho, que já é conhecida, simplesmente anulou o ataque do Guarani. A defesa bem postada, os 3 zagueiros bem postados, o Ronald fazendo sua função ali de volante. Então, os alas também indo e voltando. Muito pulmão do time, realmente. Então, funcionou a marcação do Maringá, que anulou o ataque do Guarani. A nossa saída de bola era muito rápida, cara. Muito rápida. Com certeza. E assim, o Guarani, é o que eu disse, só teve espaço por conta de contra-ataques que o Maringá mesmo dava espaço. Porque se não fosse isso, cara, exatamente, os nossos zagueiros estavam tão bem. Cara, a gente não tende a elogiar tanto, porque teve um erro ou outro, tudo bem, acontece. Mas, cara, o Vilar tava bem, o Tito tava bem, o Max Miller tava bem. Em comparação com o Paranaense, que a gente ficou na bronca com essa zaga, tava tudo muito, muito bem. O Maringá tava indo pra cima, mesmo com 2-1, era o Maringá que ia pra cima. Sim. Então é um time muito corajoso. Foi um time muito corajoso, porque mesmo atrás, mesmo na frente, mesmo empatando, era um time que queria a todo momento fazer um gol. Ir na casa dos caras. Então é o que a gente fala, se o Maringá ficasse parado, o Guarani ia ficar parado também. Sim, foi o Maringá quem ditou o ritmo da partida. E agora a gente tem que entrar no quesito arbitragem, Vitão. Teve o pênalti marcado ali a favor do Guarani. A gente acabou de ver a partida, tá? A impressão que deu, realmente, foi que o Ronald foi infeliz no lance e que cometeu o pênalti. Assim como a falta do primeiro gol. Assim como a falta do primeiro gol foi falta mesmo. Então, se tem um ponto negativo pra se destacar na zaga do Maringá, é essa afobação, às vezes, em cometer faltas muito perigosas e pênalti que acabou resultando nos 2 gols do Guarani que surgiram de bolas paradas, reflexo também na falta de criatividade do time do Guarani pra jogar. Ainda mais esse juiz que tava pesando um pouco a mão pro Maringá, então tanto o Vilar quanto o Ronald, até um pouco do Tito, tava querendo toda hora levar aquele cartãozinho amarelo, né, Pozão? E o Ronald fez o pênalti, já tinha um cartão amarelo. E quase levou outro. Exato. Quase levou outro, foi punido com o pênalti Maringá e o empate veio dos pés ali do Rafael Bilu, que deslocou o Rafael Willian. Mas não é esse lance que vale a pena a gente comentar aqui, não. Não. Teve o lance, sim, do Bruno Cheron, uma expulsão direta do nosso jogador que tinha acabado de entrar no jogo. Ele veio por baixo, forte, com as pernas meio abertas, aquela famosa tesoura, mas não foi uma tesoura clássica. Ele chegou bem antes na bola, atingiu a bola e já com as pernas fechadas, tanto o Bruno Cheron quanto o jogador do Guarani, teve o choque, né? Tava os dois correndo em direção à bola, mas o Bruno Cheron buscou e atingiu a primeira bola. Pozão, você falou que a gente acabou de assistir o jogo, tá fazendo esse pós-jogo literalmente após o jogo. Sim, sim. Então a gente vai até rever o lance depois na internet, mas, cara, a nossa impressão agora, a nossa impressão de momento é que essa arbitragem foi vergonhosa nesse lance. Vergonhosa. Porque o Bruno Cheron, tem esse movimento de ir pegar a bola com as 2 pernas abertas. De Intensidade, perfeitamente. Mas uma coisa, ele recua a perna esquerda dele, então a perna tá recuada, tá dobrada. A perna direita que ele vai pra acertar a bola, ele chega na bola, só que daí no movimento natural de carrinho que ele foi pra tirar a bola de desarme, acabou pegando o jogador do Guarani. Depois.
Então, assim, a gente Mas concorda, a né? convicção que o juiz levantou esse vermelho tá de sacanagem, cara. Se fosse uma falta realmente marcada pela intensidade da jogada, teria que ser dado o cartão amarelo pro Bruno Cheron, né, Vitão? Exatamente. Então, assim, a gente fica na bronca aí com a arbitragem quanto a isso. A gente ficou muito nervoso na hora, mas parece que o consolo do Maringá veio depois, num contra-ataque muito rápido. E tem que destacar aqui, velho. Vou destacar a vontade do Maranhão nessa corrida. Vou destacar o Léo Ceará, que correu do primeiro ao último minuto desse jogo, cara. A gente sempre falava que, pô, o Léo Ceará cansa e tal no segundo tempo. Correndo pra caramba no segundo tempo. E vale destaque porque no Paranaense a torcida ficou na bronca. Eu fiquei na bronca com ele, porque ele não tava conseguindo jogar o jogo inteiro, porque ele sempre saía, no final aparecia cansado. Cara, ele entrou nessa Série C pra correr todos os minutos. Claro, não conseguiu acompanhar o cara no final do jogo, mas não vai conseguir acompanhar. Tem jogador do Guarani que tinha acabado de entrar, então vai ser difícil sim você entrar. Mas o que o Léo Ceará tava querendo propor jogo, ele não parou. E essa velocidade no meio campo do Maringá foi fundamental depois. Lucas Bonifácio ali com o Léo Ceará, com um jogador a menos o Maringá, conseguiu nesse último lance abrir uma bola no Rafinha, num contra-ataque rápido demais. O Rafinha chutou essa bola lá pro meio da área, o Júlio Rodrigues passou da bola e o grande, o gigantesco Matheus Sarará salvou a orelha do Júlio Rodrigues, que ia ficar quente. Mandou essa bola pra dentro do gol. O terceiro gol do Maringá, o prêmio pelo Maringá ter feito esse jogo, pelo Maringá ter feito essa partida, pela, quem sabe, injustiça nessa expulsão do Bruno Cheron, veio do Matheus Sarará, que jogou essa bola contra. Assim, tem destaques negativos sim, que eu vou ter que falar de um cara aqui. Eu acho que é o único também que eu vou falar, Pauzão, que foi o Cristóvão, porque ele veio de muito boas partidas no Paranaense, ele era titular absoluto no começo, se machucou, ficou um tempo fora e depois voltou bem até. Só que nessa primeira partida ele tava muito mal, ele tava pisando muito na área, que é a proposta inicial dele como lateral, que é sim chegar mais no ataque. Só que, pô, não dá pra você ficar se chocando toda hora com o goleiro. Tava chegando atrasado nas jogadas, né? Atrasado. Daí a chance dele se machucar é grande, a chance dele machucar o goleiro do Guarani é grande. Um lance feio que ele chutou a cara do goleiro. Um lance que ele chutou a cara, se tivesse VAR poderia ter sobrado no vermelho pra ele, vai saber. Mas então o Cristóvão tava meio abaixo. Claro, não define ele como jogador essa partida. Até porque, como você disse, ele tá voltando de lesão, né? Exatamente, tá voltando de lesão e tem muito pra mostrar ainda. O Rafinha, que entrou no lugar dele, entrou bem. Não entrou tão bem porque ele continua naquela de ser muito participativo, só que errar muito cruzamento. Teve um gol que ele perdeu também. Teve um gol que ele perdeu, mas ele acertou o cruzamento que tinha que acertar, Pauzão. É isso. Então, lavo minhas mãos. Craque do dogão do jogo, Vitão. Eu tenho meu voto, e você? Eu tenho. Camisa número 10? Rapaz, eu vou falar do Maranhão, Vitão. Maranhão? É pelo passe de calcanhar sensacional, né? Que ele deu e pelo golaço. Ele fez o gol também, né? É verdade. Mas o Léo Ceará, mano, tá os dois ali, velho. Tá os dois ali. O Léo Ceará jogou muito hoje também. Então vamos dar uma menção honrosa pro Léo Ceará e o craque dogão da partida pro Maranhão. Perfeito, porque pelo gol e pela assistência do Maranhão. Eu critiquei o Maranhão também, calou minha boca, deu assistência, fez gol, um gol improvável Golaço. de esquerda, no alto. A gente pouco falou desse gol, mas foi um gol importante demais. Demais, pra altura do jogo em que estava. Mais destacar o Léo Ceará, que correu demais. Foram os dois destaques do Maringá no jogo. O Moraes, infelizmente hoje não era o dia dele, parece, né? Não, a bola não entrou nos chutes do Moraes, mas tentou muito mas entregou, correu bastante, veio buscar jogo no meio campo quando precisou e depois saiu pra entrada do Júlio Rodrigues. Pozão, só pra lembrar mais duas coisinhas. Só pontuar o Júlio Rodrigues, senti um pouco de falta do Júlio Rodrigues também. Eu tô sentindo falta do Júlio Rodrigues desde o Paranaense. Sim, parece que ele entra pesado no jogo. Entra. Então, o Júlio Rodrigues fez uma ótima campanha na Série D, no Paranaense não entrou. Assim, entrou, claro que ele entrou, mas não entrou como jogador, cara. Não tá fazendo diferença no time quando entra no lugar do Moraes. Esperamos que isso mude, porque o Moraes hoje é artilheiro e tem que ter alguém à altura minimamente pra recompor ele. Pozão, o que eu queria falar é o que o Miltinho falou aqui no chat, que o mental do Ronald tem, porque o cara que perdeu o pênalti tava hoje lá pra brigar pela posição, fez uma boa partida. Então, Ronald, cara, acontece, só erra pênalti quem bate, é isso aí, vamos pra próxima. E outra coisa nenhuma contratação nova estreou. Então tem muita gente pra rodar no Maringá ainda e pra surpreender a gente, mesmo a gente já ganhando esse jogo. Exatamente. E provavelmente no próximo jogo, quem sabe pinte, porque o Bruno Cheron, que é a reserva direta do Maringá, vai estar suspenso aí pra próxima partida do Maringá. Galera, exatamente. Nossos patrocinadores são Singular Marcas e Patentes. Há mais de 20 anos, registrando suas marcas, patenteando seus produtos. E Ótica Leonel, a ótica mais tradicional da cidade de Canção. Pode confiar que é selo de qualidade da Rádio Maringá Esportes. Não de acordo com a gente também, mas de acordo com os especialistas da nossa cidade. Então, agradecer a audiência de quem está aqui até agora na live. E também lembrar, você que viu o pós-jogo, comente aqui embaixo o que você achou da partida.
se você concorda, discorda da gente, do que a gente falou nesse pós-jogo. Claro, com muito respeito, a gente vai responder os comentários também. E não esqueça de deixar o like e compartilhar o vídeo. Gente, tamo junto. Deixa seu comentário que a gente vai ler e responder todo mundo. É isso, até a próxima e vai, Dogão. Vamos que